Hello, players! Estamos aqui nesta sexta-feira, dia 4 de junho, com a nossa live Quesada e os tipsters, os especialistas do ThePlayer.com. Você já sabe, o ThePlayer.com, a maior comunidade online de apostas no Brasil e no mundo. E você também já sabe que antes de imaginar apostar em fazer a sua aposta, você tem que consultar os especialistas do ThePlayer.com. E nessa sexta-feira tem muita coisa legal para você. Tem o mundo do boxe, tem o automobilismo, a Fórmula 1 com o pessoal do Motorsport, tem futebol, a gente vai iniciar o nosso papo com o futebol, inclusive, e tem também o Roland Garros com o tênis. E logo na abertura, como a gente faz tradicionalmente, a gente traz a dica de um dos nossos especialistas. Simplesmente a dica do Didico. Põe na tela aí, Juju, nosso imperador. Sabia que no The Player você pode comparar as melhores odds, ter acesso a todas as estatísticas de jogos? Confere aqui, ó, no The Player. Vamos que vamos. Tá aí a dica do Didico. Valeu, imperador. Você volta ainda aqui na nossa live, tá? Trazendo mais algumas mensagens importantes para os apostadores do ThePlayer.com. E na tela também, o Juju já colocou aí o guia do Campeonato Brasileiro. A gente fez especialmente para você estudar, ler, se aprimorar, observar quem é favorito, quem não é, quem corre por fora, quais são as zebras. O Guia do Brasileirão 2021, que legal, trabalho super especial pensando em você, apostador do ThePlayer.com. E também na tela, o nosso desafio Fórmula 1, The Player Motorsport. Tudo isso e muito mais você encontra no site ThePlayer.com. Estamos também nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. A vez do futebol aqui na live do Quesada com os tipsters, os especialistas do ThePlayer.com. Nesta sexta-feira, hein? Tem seleção brasileira em jogo de eliminatória para a Copa do Mundo. Tem também Campeonato Brasileiro com duas dicas legais para você nesse fim de semana. E iniciamos aqui os nossos trabalhos com Champions League. Já na tela, Murilo Borges. Murilão, seja bem-vindo, Murilo, tudo bem? Fala, Quesadinha, tudo bem? Maravilha. Tudo bem, meu irmão, tudo ótimo. Rapaz, você falou que ia ser um jogo equilibrado, jogo com pouco gol, né, ali afinadinho. E não é que aconteceu isso, cara? Olha, 1-0 e só para a vitória do Chelsea para cima do City, que valeu o título para o time do Chelsea, o bicampeonato da Champions League. Foi na mosca, o que você falou na última live que a gente fez aqui, Murilo. Tava na cara, né, que ia ser um jogo bem equilibrado, realmente de poucos gols. Essa defesa do Chelsea é maravilhosa, né, e o time consegue se defender muito bem, corre poucos riscos durante o jogo, mesmo contra o fantástico Manchester City. Acabaram vencendo, o Manchester City era favorito. Perdeu o Kevin De Bruyne também, que fez falta, mas era jogo para poucos gols e acertamos essa daí, né? E o Tuchel é tão bom, né? Que ele montou um esquema, um mecanismo, uma estrutura de jogo que mesmo perdendo o grande líder dessa defesa, o Thiago saiu, né? Praticamente no início do jogo, o Christensen entrou e manteve o nível, né? O Chelsea evitando que o Manchester City chegasse ao gol, né? Para de repente, né, botar um pouco mais aí de lenha nesse jogo da final. Realmente está aí na tela esse grande Thiago Silva. Bom, vamos para o Campeonato Brasileiro. Está na tela também o guia do Campeonato Brasileiro e o Murilo separou para gente duas dicas de apostas super bacanas para esse fim de semana. América e Corinthians, Santos e Ceará. Começamos com América e Corinthians. Também já na tela aí, Murilo. Olha, um momento de um time é muito melhor do que o do outro, né? O América Mineiro foi finalista no Campeonato Estadual, empatou os dois jogos com 0-0, com a potência do Atlético Mineiro.
Então é um time muito difícil de ser derrotado dentro de casa, e o Corinthians numa fase simplesmente tenebrosa. Silvinho tentando aí, 2 jogos, 2 derrotas, tentando melhorar o time deixado pelo Mancini, mas não tá uma tarefa fácil. Esse aí para mim também é jogo para poucos gols. Eu não vejo saindo mais do que 2 gols nessa partida. Acho que é jogo para 0-0, 1-0, 1-1, 2-0 no máximo aí. Não é jogo para mais de 2,5, então pode apostar que vão ter menos que 2 gols e meio nessa partida, viu, Quesada? E se por acaso o aborto da natureza colocar 2 gols no jogo, possivelmente os dois do América, porque realmente esse ataque do Corinthians não faz cócegas em ninguém. E o que o Corinthians tinha de bom, que era a defesa, também, né, precisa de alguns ajustes, né? O Corinthians tem tomado, e nesses 2 jogos com o Silvinho, realmente foi impressionante o que aconteceu, a facilidade como o Atlético Goianiense chegou nos 2 jogos do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Bom, tá aí, vamos para Santos e Ceará então. Poucos gols no jogo América e Corinthians. O homem tá falando tudo certo, tudo que ele fala acontece. E Santos e Ceará, o que a gente pode projetar? Qual é a dica legal para esse jogo? Ceará é um dos times da Série A do Brasileirão que mais jogaram esse ano, né? Tem muito jogo mesmo aí que o Ceará, Copa do Nordeste, foi finalista também do Campeonato Estadual, jogou o Campeonato Internacional com a Sul-Americana e agora começou bem, né? Começou com vitória no Campeonato Brasileiro também. O Santos também não está numa fase muito boa. O time do Fernando Diniz, a gente sabe, fica muito exposto defensivamente, mas também vai muito pro ataque. Eu acho que esse é jogo para ambas as equipes marcarem. As odds estão. O Ceará está muito. O Santos está muito favorito. O Ceará tá como zebra ali nas casas de aposta. Eu não vejo isso, não. Tá pagando 1,72 para empate ao Ceará. O Santos é sim favorito, mas eu não acho que seja tão favorito assim. Mas para mim a aposta desse jogo é que ambas as equipes marcam gols. Eu vou com o Murilão nessa daí também. Não tô vendo essa diferença tão grande aí a favor do Santos, hein? Ô, Casa de Apostas, vamos ouvir a gente aqui. O Santos não tá. O Santos quase foi rebaixado no Campeonato Paulista, ficou fora, né, da próxima etapa da Libertadores da América. Os caras estão achando que é o Santos do Pelé. Não, calma, vamos com calma aí. E pra gente fechar, eliminatórias sul-americanas. Já na tela aí, Neymar com a amarelinha contra o Equador. É o jogo que acontece hoje, fechando essa rodada das eliminatórias que já começou ontem. Teve vitória da Colômbia sobre o Peru, a Bolívia bateu a Venezuela, Paraguai e Uruguai ficaram no empate, tivemos aí Argentina e Chile também, a Argentina do Messi empatando com a equipe do Chile. E para essa noite, hein, com toda essa polêmica da seleção, os jogadores talvez não queiram disputar a Copa América, mas a eliminatória é o caminho aí para o Brasil chegar ao Catar. O que a gente pode também projetar para esse duelo? William na tela aí, o William que dessa vez não está na seleção. Brasil e Equador, Murilo. Não tem muito como fugir desse jogo, né? Mas sem dúvida traz uma dúvida maior, né? Aí, sem dúvida traz uma dúvida, ficou feio, mas o fato desse jogo do Brasil aí, dos jogadores não estarem muito felizes com a Copa América no país, pode afetar no jogo de hoje sim, mas para mim a aposta que eu tenho é uma aposta que já caiu. Eu peguei no início da semana, até mandei aqui no The Tipster, no ThePlayer.com, né, ali na minha área de tipster ali, que o Brasil venceria esse jogo contra o Equador sem tomar gols. Estava pagando 2,5 essa odd, agora está pagando 1,90 só, mas o time do Tite é sempre muito sólido defensivamente. Acho que o Brasil vence sem tomar gols hoje. Então, o Brasil vence sem tomar gols. Olha só a dica do Murilo, hein? Vence sem tomar gols da seleção do Equador. O Brasil lidera, é bom lembrar, né? Com 12 pontos. A Argentina vem logo na sequência com 11 e o Equador está com 9. Os 2 próximos jogos serão fundamentais na caminhada brasileira para chegar à vaga no Catar, né? Depois o Brasil pega na terça-feira em Porto Alegre, ou melhor, em Assunção, perdão. Esse jogo em Porto Alegre é contra o Equador. Em Assunção, o Paraguai. São os 2 jogos casadinhos. Se o Brasil vencer esses 2 aí, Murilo, praticamente, né, assegura a classificação. Vai ficar matematicamente 1 pontinho ou 2 para chegar até o Catar. E essa solidez defensiva é uma marca do técnico Tite. É por aí, né, Murilo? É por aí. Também acho que é um jogo que não vai ter muitos gols. Não vejo esse jogo tendo mais do que 3 gols. Não vejo goleada para
pro lado do Brasil. Obviamente também não vejo o Equador goleando o Brasil, mas não duvido que é jogo para 2-0 o Brasil, aí se eu tivesse que palpitar um número certo, mas o Equador tá longe de ser um time bobo, né? Bate pra caramba, vocês vão ver, o time gosta de chegar duro nas jogadas, mas eu tô apostando em 1-2-3-0 Brasil, acho que o Brasil vence sem tomar gols. Murilo, até a próxima sexta-feira, vamos acompanhar com o Murilo todas as dicas que ele passou pra gente, eliminatória, Campeonato Brasileiro, e a gente volta na próxima sexta-feira para projetar muito mais do que virá pela frente. Em breve, Murilo vai falar também de Jogos Olímpicos, hein? Seleção feminina e seleção masculina disputando os Jogos de Tóquio. Valeu, Murilão, até a próxima! Valeu, até mais, tchau, tchau, Quesada. Valeu, Murilo Borges, hoje falando de Campeonato Brasileiro, 2 dicas legais para você aí, América e Corinthians, Ceará e Santos, e também o jogo da nossa seleção brasileira hoje à noite contra o Equador nas eliminatórias da Copa do Mundo. E vamos aproveitar antes da passagem para o próximo assunto, colocar aí mais uma vez o banner do Campeonato Brasileiro. Vai lá, estude, analise, veja os times, veja aqueles que se prepararam, como se prepararam, quais são os favoritos, aqueles que correm por fora, as chamadas zebras. Isso vai dar uma dimensão legal para você do que já está rolando no Campeonato Brasileiro. E tudo muda muito rapidamente, né? Quando a gente preparou o guia, por exemplo, o técnico do Atlético Goianiense era um. Aí o Barroca sumiu na sexta, já enfrentou o Corinthians no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, já começou a fazer um barulho, enfim. O guia também é uma forma de você entender a força dos times que disputam o Campeonato Brasileiro. Chegou a hora de falar de automobilismo aqui na live do Quesada com os Tipsters nesta sexta-feira para você. Eric Gabriel já está com a gente na parceria Motorsport The Player para a gente falar do Grande Prêmio de Baku, as projeções que ele faz, as melhores dicas, as melhores odds e também o nosso desafio de Fórmula 1 The Player Motorsport. Tudo bem, Eric? Como é que vai? Seja bem-vindo mais uma vez à nossa live. Tudo bem, Quesada? Uma grande live pra gente. Vamos falar de Fórmula 1, vamos falar desse desafio ThePlayerMotorsport.com e também o GP do Azerbaijão, que é uma das etapas mais jovens na história da Fórmula 1, entrou em 2016 e sempre, normalmente, né, proporciona grandes corridas, grandes pegas na maior reta do calendário da Fórmula 1. Vamos começar com o desafio, então? Desafio, Maravilha. desafio. Como é que tá a competição aí, hein, interna da equipe? Conta pra gente, velho, porque eu sei que tá pegando fogo isso daí. Tá tão disputado quanto o Mundial de Fórmula 1. Pois é, o bicho tá pegando internamente aqui. Na semana passada vocês conheceram e viram as opiniões do Guilherme Longo, é ele que lidera. Olha só, tô deixando ele ganhar, mas já eu cresceu, vou seguir. Viu? Cresceu, falou um monte, cornetou, bateu no peito, falou eu sou o melhor, Deixou vocês lá embaixo, cara. Vou te falar, agora aproveita, dá o revide. Tá legal. Então, vamos assim, tô deixando ele saborear a liderança aí por alguns dias, mas já, depois do GP do Azerbaijão, tenho certeza que quem estará à frente vai ser este que vos fala, mas ele lidera com 312 pontos, 312,95 pontos. O Felipe Mota está na segunda colocação, a Nayara Coelho, que liderou a primeira participação, a primeira rodada, é a terceira colocada. Eu estou em quarto, olha só que tristeza. O Chuin, que é o nosso mago do audiovisual ali, é o quinto colocado, e o Carlos Costa está na lanterninha. Então este é o desafio interno dentro do motorsport.com, com o Guilherme Longo vivendo seus últimos dias de liderança, com certeza, porque eu vou arrebentar nesse GP do Azerbaijão em Baku. Ele é o Verstappen, né? Estão deixando o Verstappen saborear para depois passar por cima. É mais ou menos isso, né? Tá bom. Exatamente. Acho que você fez uma belíssima comparação. Eu acredito que a liderança do Max Verstappen é passageira. Então, da mesma maneira que Guilherme Longo nos lidera de maneira temporária.
Eric Hamilton, vamos lá, vamos ver. Eu vou cobrar, eu vou cutucar vocês aqui, vou botar lenha na fogueira. Foguinho no parque pegando fogo, foguinho no parque. Bom, vamos lá, GP de Baku, você já deu a letra aí, não é? Tá chegando, tá tomando espaço, né? Tá começando a ser observado melhor. Você falou da reta, né? Maior reta aí de todos os circuitos. O que a gente pode projetar? Traz pra gente aí algumas dicas, até para, né, dar ao apostador algumas informações importantes do que vai rolar aí na próxima etapa. Olha só, o GP em Baku é um circuito de rua, assim como o Mônaco, mas com características bem diferentes daquelas de Monte Carlo, sendo que é um circuito que você consegue desenvolver maior velocidade, também tem a sua parte travada, mas também tem áreas que você pisa a fundo, como essa reta. E nessa sexta-feira tivemos já os primeiros treinos para a corrida que acontece no próximo domingo, e tivemos talvez aí duas grandes surpresas, né? O desempenho ruim da Mercedes, né, de Lewis Hamilton, que no segundo treino livre foi apenas o 11º colocado, isso é realmente surpreendente, e também a presença mais próxima ali da Ferrari, que no ano passado deixou muito a desejar. O mais rápido da sexta-feira foi o Sérgio Pérez, com a segunda colocação de Max Verstappen, ou seja, a Red Bull ali dominando o primeiro dia de treinos. Não é bem uma surpresa, mas o fato da Red Bull, da Ferrari estar como uma segunda equipe mais rápida, e a Mercedes lá atrás, eu falei do Hamilton, 11ª colocação para ele, e o Valtteri Bottas foi apenas o 16º. Isso é muito surpreendente. Certamente eles vão reagir agora durante aí o fim de semana, mas já deu um susto aí, e para a galera que vai apostar também já é um sinal de alerta, caso o pessoal já tenha apostado em alguma coisa mais importante para Lewis Hamilton ou para a Mercedes. Pela característica do circuito, quais são aí os pilotos que têm mais chances? Olha, em tese até antes seria até a própria Mercedes, né? A gente, dentro do motorsport.com, foi um palpite dos nossos especialistas, o Rico Penteado, que foi engenheiro de motores da Fórmula 1 por quase 20 anos, ele até apostava mais na Mercedes, mas esses resultados no início, com carros na pista, meio que surpreenderam. Então, a gente acredita que a Mercedes vai reagir, então, mas talvez não seja necessária, não seja suficiente para uma vitória. Então, dá para apostar num domínio da Red Bull, tanto para a quem vai fazer a pole position, como também para a corrida. Essa é o palpite da nossa turma aqui do motorsport.com, e ficar de olho na Ferrari, que já tivemos a Ferrari no pódio no GP de Mônaco. Dá para apostar também ou no Carlos Sainz ou no Charles Leclerc, chegando entre os 3 primeiros colocados. Essas são algumas das dicas, né? Algumas das dicas aí dos especialistas do Motorsport com o The Player, né? Nessa parceria do The Player com o Motorsport. Agora, o Hamilton chega pressionado aí, né? Tá na hora de fazer a reviravolta aí, para ver se retoma. Até porque ele é o grande favorito aí, né? Para retomar a liderança. Agora, esse é o tipo da coisa também que para o Hamilton, né? Para o tamanho que ele tem na Fórmula 1, esse tipo de pressão também me parece que ele tira de letra, não? É aquela coisa, assim, eu já descolado, já heptacampeão da categoria, então ele chegar em um evento, em um fim de semana, né, depois ele ter tanta predominância nos últimos anos, mas chegar também como segundo colocado, não é o fim do mundo, não é algo de tirar o sono dele. Então, ele, inclusive, a gente tem mais algumas corridas, a gente tem muita corrida esse ano, o Quesada, então ele vai ter oportunidades de retomar, ele vai ter circuitos aí que ele vai enfrentar aqui, que ele está acostumado a vencer, como Silverstone, já ganhou várias vezes em casa, e outros também. Então, não é o fim do mundo, que ele não pode também deixar o Max Verstappen abrir muita frente, porque aí ele efetivamente vai
para as outras corridas como franco atirador, e não é bem uma situação que ele gosta. Nenhum piloto, ele gosta de administrar e administrar bem as vantagens dele, deixando a bomba batata quente para os seus adversários. Mas, assim, por mais que ele não tenha ido bem nessa sexta-feira, talvez ali um top 6, com certeza é uma aposta bem segura para você que vai colocar o seu dinheiro ali nas nossas casas de apostas. Eric, para a gente fechar então, sintetizando, vamos falar só nesse fechamento mais um pouco do desafio, Fórmula 1 The Player Motorsport, e sintetizando também as dicas do Motorsport para esse fim de semana no GP de Baku. Maravilha. Teremos 5 mercados para o pessoal apostar nesse fim de semana no desafio, então será com o vencedor da corrida, com o primeiro a abandonar, aquele piloto que vai ficar entre os 6 primeiros colocados. Também teremos quem vai fazer a volta rápida, e a novidade desse fim de semana é a posição de largada do vencedor, né? O mercado diferente em relação às etapas passadas. E aí, como dica, eu acho que está fácil, mais ou menos. Nunca é fácil apostar na Fórmula 1, quem sabe? Mas dá para apostar bem em Max Verstappen e Sérgio Pérez em relação a pole position e também a vitória nesse fim de semana. E uma dica bacana, que provavelmente muita gente vai acabar tirando as suas apostas do Hamilton, mas vale colocar o Hamilton pelo menos no top 6 ou no pódio da corrida também. Bom, muito simples, né? É só entrar lá no theplayer.com, lá você vai ter todas as informações importantes do GP de Baku com o Eric Gabriel e toda a nossa turma do Motorsports. E aí você vai verificar essas dicas aí, né? Ouvindo aqui o que o Eric falou e o que está lá também no The Player. Então, só desejo a você, apostador, muito boa sorte. E toda hora que você for apostar, já sabe, quando o assunto é automobilismo, é Fórmula 1, tem que ouvir o Eric e toda a trupe. A gente faz a brincadeira do desafio, mas os caras são extremamente sérios, e quando eles dão a dica é porque eles estudaram o comportamento, né, dos pilotos, das aeronaves, né, eu chamo das escudeриas de aeronaves, durante toda a semana, o que aconteceu, bastidor, tem muito bastidor, né, que o Eric, como especialista, e outros também trazem, né, para formatar um pensamento e jogar todas essas informações na hora de se transformar isso em aposta, né, em aposta pura. É claro que pode ser, né, que alguém pegue o carro, perca a direção, mas isso daí faz parte do jogo, faz parte da corrida, e a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Valeu, Eric! Boa sexta para você, até o próximo fim de semana, quando a gente vai falar, próxima sexta, de tudo que rolou no Grande Prêmio de Baku neste fim de semana. Valeu, Eric! Eu que agradeço, até a próxima. Valeu, Eric! Eric Gabriel com a gente, e o nosso próximo tema, depois de automobilismo, é o mundo do boxe. E a gente vai trazer aí mais um grande especialista do theplayer.com. Mas antes, Juju, tem dica do Didico. A gente tem que colocar a dica do Didico aqui. Um dos nossos especialistas no theplayer.com. Depois dica de profissionais, estatísticas, comparativo de odds. Tudo só em um lugar, só aqui no The Player. E é totalmente gratuito. E depois do Motorsport The Player, vamos com tênis aqui na nossa live desta sexta-feira com Ale Cossenza, que já vai entrar na tela com a gente. Um assunto importante tem a ver com a tenista Osaka, até aproveitando o gancho, né? O Hamilton saindo em defesa da tenista que deixou o Roland Garros, alegando depressão, tema que o Ale Cossenza vai discutir com a gente já já. Ale, como é que vai? Seja bem-vindo à nossa live, como é que tá? Fala, Kessara, tudo bom? Estamos aqui de olho em Roland Garros, um olho nos sites, um olho no tênis, então estamos aqui. Para você é um grande prazer, né? Você é um amante do tênis, entende tudo, e acompanhar um torneio dessa envergadura, dessa importância, acho que é mais do que um trabalho, é um prazer, né, Ale? É legal. Cansa, né? A gente acaba trabalhando, sei lá, 12, 15 horas por dia, principalmente a primeira semana do torneio. E agora que o Roland Garros inventou uma sessão noturna, que os últimos jogos começam 9 horas da noite lá, que são muito agradáveis, então esticou um pouquinho o nosso horário de trabalho.
Mas no fim acaba sendo legal, acaba sendo recompensador, né? Tem muita gente, muito mais gente interessada em tênis durante essas épocas do ano. Então acho que é mais legal falar de tênis, acompanhar tênis quando tem mais gente junto, né? Vamos ao review então, para começar esse bom papo nosso sobre tênis aqui na live do Quesada com os Tipsters. Vamos fazer um review aí do que a gente tinha projetado na última live. Como é que ficou, hein, Ale? Olha, eu acertei 2 de 3 da última live, não foi ruim, né? Uma que eu achei bem interessante, que eu nem esperava tanto assim, mas era o jogo do Daniil Medvedev, que eu falei na live passada que era o cabeça 2, que tinha ido mal na temporada de Saibro, mas que, né, tinha falado que tô treinando bem Roland Garros, então a expectativa sobre ele aumentou, e ele estava pagando assim 3-1 naquela primeira rodada, para ganhar por 3-0, ele ganhou por 3-0 do Bublik, então essa foi uma boa aposta. Outra foi do Pablo Andújar, era a primeira rodada, ele contra o Dominic Thiem. O Andújar vem num momento bom, ele é um cara veterano, sabe jogar, sabe ler o jogo, e o Thiem no momento de muita instabilidade, de não estar fisicamente tão bem. Eu apostei que o Andújar ia ganhar 1 set, pagava 2 e alguma coisa, e acabou que o Andújar ganhou a partida, né? Se eu tivesse sido um pouquinho mais ousado, até ganhava mais. Mas a aposta, que nem era tão conservadora assim, rendeu, valeu. Eu só errei o Verdasco, eu achava que o Verdasco ia estar melhor, ia ganhar do Kohlschreiber. Essa não valeu. O Kohlschreiber está até bem no torneio, está vivo ainda, está na terceira rodada. Então parabéns para ele, e essa eu dancei. Foi uma decepção, né? Muita gente acreditava realmente numa melhor performance aí. Bom, vamos a essa semana, né? O que está rolando, e daqui a pouco você vai fazer a projeção também. Vamos deixar para o final, mas o que você já viu de Roland Garros aí que é interessante para os apostadores ficarem ligados? Olha, acho que vale ficar bastante ligado na Serena Williams, porque a chave dela, que era bem complicada, e eu falei isso lá atrás, ela não estava nem tão cotada assim para esse torneio, mas a chave dela teve desistências, teve cabeça de chave caindo, favoritas indo se despedindo, e ela tá ali quietinha, ganhando jogos, jogando bem. Pode ser que aí seja... não dá nem para dizer que é uma zebra, porque a gente está falando de Serena Williams, e Serena Williams nunca vai ser zebra em nada na vida, mas ela tá aí chegando de uma maneira... tá se tornando favorita de um nível que não era. Então é um negócio interessante para olhar. E óbvio, a gente tem a expectativa do lado masculino de um jogo entre Federer e Djokovic, né? Que quando a chave saiu, ficaram os três do mesmo lado da chave, né? Eles dois mais o Nadal, e o Federer podendo encarar o Djokovic nas quartas. Tinha uma certa dúvida, um certo ceticismo sobre a estreia do Federer, como é que ele ia jogar. Ele vinha de uma derrota meio decepcionante no ATP de Genebra, em casa, também no Saibro, mas estreou bem, ganhou do Istomin 3-0. Depois teve um jogo duro contra o Marin Cilic, que ele perdeu um set, foi para um tie-break de terceiro set ali, quando o jogo estava duro, ganhou o tie-break, ganhou todos os pontos no saque dele, foi realmente impecável ali, deslanchou no 4-7, venceu, e tá aí na terceira rodada, ganhando mais 2 jogos, e ele tá lá contra o Djokovic nas quartas, semana que vem. Acho que é um jogo que todo mundo quer ver. Aí você já tinha antecipado aquela banda com os craques todos de um mesmo lado, né? E a gente coloca aí também o Nadal. Ou seja, para quem queria ver uma final de 2 desses 3, isso já não será possível, né? O chaveamento não permite isso, é bom a gente destacar aqui. Só um dos 3, né? Seria esse jogo de quartas de final entre o Djokovic e o Federer, e quem vencer pega o Nadal na semi, se o Nadal obviamente confirmar o favoritismo, mas a gente está falando de Nadal em Roland Garros, Nadal no Saibro, melhor de 5, o homem ganhou 102 partidas e perdeu só 2 nesse torneio, então é provável que ele chegue até a semi. Agora, Nadal tá em casa, não é, Alê? Tá se sentindo no quintal de casa, incrível, né? Como ele se sente bem por todo esse clima que movimenta uma competição desse tamanho como é Roland Garros. Sim, e eu acho que uma coisa que eles mesmos, os veteranos, falam é que à medida que o tempo vai passando, eles vão se sentindo mais à vontade nesse tipo de situação, nesse tipo de rotina de Grand Slam, né? Que não é só a quadra.
a chegada, horário de almoço, lidar com a imprensa, tem toda uma rotina assim de dar autógrafo e tal, que quando o cara é mais novo, ele às vezes se perde ali, não faz a alimentação perfeita, não faz a recuperação perfeita, não treina 100% do jeito que deveria treinar. E esses caras, Nadal, Federer, Djokovic, já estão mais do que escolados nessa rotina, eles sabem o que fazer, sabem o que precisam fazer para chegarem ali na reta final, quarta de final, semifinal, no melhor nível possível. Então, acho que, principalmente torneio de 5-7, que tem um pouquinho de maior margem para erro, então eles não precisam jogar bem 100% do tempo, né? Pode perder um setzinho aqui, outro ali, e mesmo assim vencer sem ser ameaçado. Então, acho que as condições são ainda mais favoráveis para esses caras. E o Nadal no Saibro, Roland Garros, a quadra ajuda, o Saibro ajuda, o clima ajuda. Então acho que é o lugar em que tudo conspira para ele ir bem. Bom, vamos agora para Osaka, porque até o Hamilton, né? A gente abriu aqui esse papo falando do Hamilton ter saído em defesa da Osaka. Ela alegou depressão, não conversou com jornalistas, deixou a competição. Vai ser multada, Lê? Explica pra gente isso também. Eu queria essa informação tua e daqui a pouco, pra gente fechar, você traz aí os palpites deste fim de semana. O que aconteceu com uma das principais tenistas do circuito, hein? Sim, tem uma multa, né, de $15 mil, já foi aplicada, ela já deve ter pago a essa altura. O que aconteceu, assim, houve um pequeno mal-entendido, acho que partiu da Naomi no começo. Ela não falou em depressão lá atrás, ela falou que entrevistas coletivas, o trato com a imprensa coloca dúvidas na cabeça de tenistas e ela não queria conversar com gente que colocava dúvidas na cabeça dela. Foi uma declaração que não foi muito polida, não foi muito trabalhada e caiu mal no meio do tênis, a verdade foi essa. Os jornalistas não gostaram, os próprios tenistas não acharam, não concordaram com ela, né? Todos falaram, né? Todos quando foram indagados sobre isso, falaram sobre a importância do trabalho da imprensa e tudo mais. E o que aconteceu foi o seguinte: os torneios, depois que leram esse comunicado dela, dizendo que não ia falar com a imprensa, Roland Garros procurou a Naomi, os torneios do Grand Slam procuraram a Naomi, ela não atendeu, não quis conversar. E o que aconteceu foi que acho que os torneios, e Roland Garros e os outros torneios do Grand Slam, reagiram de uma maneira dura, achando que ela queria um embate, e sem saber até então, né, o quadro de depressão. Então eles aplicaram a multa e já deram uma ameaça: olha, se você continuar, não dá coletiva, a gente pode te excluir do torneio e te suspender de próximos torneios do Grand Slam. Né? Foi um negócio que criou-se um atrito que de repente não precisava ter acontecido. E depois desse comunicado dos torneios, aí sim a Naomi, né, apagou o comunicado anterior, pediu desculpas aos jornalistas, pediu desculpas ao torneio, ao Roland Garros, disse que procurou o Roland Garros para conversar privadamente, né, depois desse comunicado, e aí anunciou que seria o melhor para todos ela não continuar no torneio, e ela desistiu. E a multa foi por ela não ter comparecido à imprensa depois da primeira vitória dela, na primeira rodada. Ela abandonou depois desse jogo. Não foi por ela ter desistido. Depois que ela desistiu e falou da depressão, aí acho que todo mundo entendeu a dimensão da coisa e muita gente ficou do lado dela, no caso do Hamilton também, e acho que não pode ser diferente, né? A gente sabe que é um problema grave, que é algo que é difícil de lidar, é difícil de admitir, é difícil de pedir ajuda, é muito delicado. Então, acho que, no fim das contas, o que aconteceu ali foi que a Naomi fez o que ela faz de melhor, que é levantar um assunto, né? Olha, existe isso aqui, tem um problema aqui, e vamos trabalhar para resolver, né? No fim, acho que acabou, e vai haver um diálogo, os torneios vão conversar com ela, vão conversar com os tenistas, e para ver o que se pode fazer, de maneira que, assim, também não pode liberar um tenista para não dar coletiva e obrigar todos os outros, vão ter que chegar a um meio termo em algum lugar, mas a situação é essa. Acho que, no fim das contas, está aberto aí o caminho para um diálogo, e vai tudo se resolver de uma maneira assim que, né, vai ser muito melhor do que o que parecia que ia acontecer em certo momento ali, quando houve aquela resposta dura dos torneios.
E o Hamilton disse que já tinha atravessado isso, né, no início de carreira, com muita pressão, né, para tentar um lugar ao sol na Fórmula 1, que também não é um esporte tão fácil assim, não é? De muita briga, de muita luta, de muita disputa, de muita trairagem também, né? Alguns pilotos de Fórmula 1 falam muito sobre isso. Então, se a pessoa não estiver preparada psicologicamente com a cabeça boa, ela não suporta. E a Osaka já tem um tempinho aí também no tênis, né? Ela não começou ontem, então que se prepare. E o Ale tem razão. Temos que entender que os patrocinadores investem muito em Roland Garros, porque Roland Garros traz uma mídia muito grande. E a imprensa tem a ver com isso, a cobertura jornalística, né? Que décadas e décadas e décadas vem acompanhando Roland Garros. Para a gente fechar, levamos então as quentinhas, né? A projeção desse fim de semana. O que você separou pra gente aí, as melhores dicas do Ale Cossenza aqui pra gente no ThePlayer.com? Olha, a chave masculina tá meio complicada, porque de olhar e de apostar e de achar alguma coisa realmente interessante, porque justamente tem 3 nomes muito pesados, que é Nadal, Federer e Djokovic, e já diminui um pouquinho as opções, né? Porque eu não acho muito bacana apostar em Nadal, Federer e Djokovic nessa fase, de pagando ali 1.01, 1.05, 1.1. Eu não vejo muito, nem fazendo combinado ali. Acho que as apostas aí ficariam mais pro lado do handicap, e eu também não sou tão fã assim de handicaps. Porque melhor de 5 tem muita variação, enfim, não sou muito fã. Então eu olhei 2 jogos, eu achei 2 jogos interessantes na chave feminina, que são os seguintes. Um é Elise Mertens contra Maria Sakkari. Elas têm ranking parecido, elas duas têm um potencial para estar na semifinal, de repente beliscar a final, pode acontecer. Só que a Elise Mertens, eu acho ela mais consistente, ela varia menos. A Maria Sakkari, de repente, tem um potencial um pouquinho mais alto, ela tem um ranking melhor. Num dia bom, óbvio que ela pode ganhar da Mertens. Mas num dia médio, eu acho que esse jogo é mais para Mertens, principalmente no saibro, que exige um pouquinho mais de consistência. E uma vitória dela está pagando 2.20, 2.2, então eu gosto dessa cotação aí. E outro jogo, que é bem interessante também, é um confronto entre 2 americanas, que é a Sofia Kenin, que é vice-campeã de Roland Garros, não estava numa fase tão boa assim, mas estreou no torneio ganhando da Ostapenko, que foi campeã de Roland Garros alguns anos atrás, voltou a jogar bem. Ela teve uma cirurgia de apendicite no começo do ano, teve resultados ruins depois, mas ganhou 2 partidas, está bem no torneio, e vai enfrentar a Jessica Pegula, que é outra americana, que também é muito consistente, troca muita bola. Elas já se enfrentaram 3 vezes no circuito, todos os jogos foram para 3 sets, e um jogo de 3 sets entre elas em Roland Garros está pagando 2,25. Então eu vou nessa cotação aí. Não me interessa quem ganha desde que tenha o terceiro set. Aí 2 grandes dicas do Ale. A gente entra ao vivo e depois fica lá na nuvem. Então tente rever tudo aquilo que o Ale tem falado nas últimas lives, porque as dicas dele, 99,9% vão dar resultado. E essas 2 quentinhas pra gente neste fim de semana, em Roland Garros. Valeu, Ale, grande abraço, até a próxima, hein? Valeu, Quesada, abraço. Curta, o homem fica 24 horas ligado em todos os jogos de Roland Garros. Valeu, Ale, falamos aqui do tênis na live do Quesada com os Tipster. Juju tá aqui produzindo tudo e a gente vai pro próximo assunto. Agora, Juju, coloca na tela. Sabia que no The Player você pode comparar as melhores odds, ter acesso a todas as estatísticas de jogos? Confere aqui, ó, no The Player. Vamos que vamos. Wilson Baldini Jr., o alemão adora quando eu faço isso na tela, Juju. Então, opa, parem as máquinas. Temos 2 reis na tela, Baldini e ele. Um só, em homenagem a Muhammad Ali, que neste último dia 3 aí completou 5 anos da sua morte, hein? Puxa vida, passou voando, né?
Ex-Cassius Clay, Muhammad Ali. Um dos maiores de todos os tempos. Sem dúvida. Uma nota para Muhammad Ali. Uma ode para ele, uma ode para ele. De 0 a 10 mil, viu? Porque eu acho ele o maior esportista de todos os tempos em grandiosidade, né? Talvez aí na parte técnica, Pelé, Michael Jordan, mas como importância para a humanidade, ele é insuperável, né? E uma história de vida fabulosa, né? O início da trajetória dele como boxeador, levado pelas mãos de um boxeador branco, professor, que dizia que ele não tinha que ficar brigando na rua, não, mesmo se roubassem a bicicleta dele. E aí se transformou nessa lenda, como o Baldini lembrou pra gente. Mestre Baldini, tudo bem? Tudo bom, Quesada? Vamos aos golpes certeiros? O que foi e o que será? Então vamos começar poético hoje, né? Sexta-feira a gente tem que ter um pouco de poesia também. A vida tá tão dura com esses golpes que a gente leva da vida. Mas vamos ao review, aquilo que aconteceu, e depois a gente já projeta o que vem pela frente. Vamos começar com as moças. Vamos dar uma moral para as moças, né? Cameron e Melissa Hernandes, como foi? O esperado, né? A Melissa era uma lutadora que era primeiro do ranking, mas no boxe feminino ainda existe muita diferença entre as lutadoras, né? Ainda não atingimos um nível como no masculino, onde a gente tem muita gente praticamente ali do mesmo nível. No feminino, no boxe feminino ainda acontece isso. Então a Melissa não foi páreo para a Cameron, como a gente esperava. A Cameron acabou vencendo de forma tranquila, e depois da luta, o pessoal do Conselho Mundial de Boxe sofreu críticas por parte da imprensa britânica, porque achavam que a Melissa não tinha condições de lutar com a Cameron. E a gente teve essa ideia, né, essa percepção antes da luta, e quem apostou na Cameron levou de barbada. Foi nocaute, não é? Isso, nocaute técnico, né? O juiz acabou paralisando a luta. Perfeito, tá aí. Então, foi a primeira dica que a gente deu, né, na semana passada, na live passada. E agora a briga dos rapazes aí, né? O Jorge Linhares lutando contra o Haney. E foi o Haney. Exatamente, foi mais uma luta muito equilibrada, né? A gente esperava que a luta chegasse até os 12 rounds como chegou. Agora foi uma luta muito técnica, o Haney muito mais jovem, 22 anos contra 35 do Linhares. Ele usou isso, né? Fez uma luta mais intensa, o Linhares se segurou um pouquinho, mas toda vez que atingia o Haney foi perigoso, mas no final o Haney acabou mantendo, né? Não conquistando, mas mantendo o título dos leves do Conselho Mundial de Boxe por pontos, numa luta também que a gente deu como um resultado bem esperado, né? Uma vitória por pontos do Haney. O Haney mantendo aí o cinturão da categoria. Bom, agora aquele momento mais esperado. Wilson Baldini Jr., qual a grande dica? Qual é a grande dica? O que você preparou? Eu sei que você pensou muito durante a semana. O que você preparou aí para os apostadores do ThePlayer.com neste fim de semana no mundo da luta, no mundo do boxe? Olha, para quem está de folga, né, no feriado, a gente não está, né? Nós trabalhamos aí direto, mas para quem está de folga, tem um dinheirinho extra, para ganhar uma grana, olha, facinho, hein, Quesada? Se der errado, olha, vai ser muito difícil, porque vai voltar a lutar o Daniel Dubois. Daniel Dubois é um britânico, garoto ainda, tem 23 anos, quase 2 metros de altura e 120 quilos, fortíssimo. Ele vai voltar a lutar, e vai lutar contra o romeno, eu até anotei aqui, Bogdan Dinu, um romeno também, todo peso pesado é forte, né? Mas toda vez que ele enfrentou adversários mais credenciados, como o Kubrat Pulev e também o Jarrell Miller, ele perdeu e perdeu por nocaute. Então a expectativa é que o Daniel Dubois, que está voltando depois de sofrer uma fratura no malar, né, uma fratura terrível, que ele teve que passar por cirurgia na derrota que ele teve para o Joy Joyce, ele volta a lutar e aposta tudo numa vitória rápida, porque ele precisa retomar o tempo perdido aí depois dessa derrota que ele sofreu na última luta. Então, a nossa aposta é por um nocaute do Dubois, no máximo até o terceiro assalto.
Olha aí, hein? Dubois até o terceiro assalto, nocaute. É a dica quente, quentíssima de Wilson Baldini Jr. Baldini, grande abraço. Até a próxima semana. Estaremos atentos aí à sua dica. Os apostadores, claro, nunca apostam antes de ouvir as dicas de Wilson Baldini Jr. E com o Baldini, como tradicionalmente a gente faz, vamos encerrando a live desta sexta-feira. Muito obrigado ao Alemão, ao Juju, que ajudaram a produzir essa live. É a quarta da nossa série, muitas outras virão todas as sextas. É bom a gente lembrar, terça, quarta e quinta tem as Pílulas do Quesada. Eu converso com os nossos especialistas e trago as melhores apostas para vocês, as melhores dicas de apostas para vocês do ThePlayer.com. Você entra lá no nosso ThePlayer.com, o site tá maravilhoso, tá incrível, você se inscreve e lá você tem um mundo de apostas. O esporte que você imaginar tem lá no ThePlayer.com. E você sabe, ThePlayer.com é a maior comunidade online de apostas do Brasil e do mundo. E a nossa comunidade adverte: não aposte sem antes consultar o ThePlayer.com. Valeu, players! Até a próxima sexta-feira. Tchau!